Vou esperar toda a igreja encontrar. Aleluia. Glória a Deus. Efésios de capítulo 3, a partir do versículo 14. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Todos acharam? Aquele que encontrou, diga amém. Eu vou morar no céu. Eita, só eu e o irmão aqui, o resto vai não? Glória a Deus. Aleluia. Vamos à leitura. Por causa disso, me ponho de joelho perante ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra recebe o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejam corroborados com perda pelo seu Espírito no homem inteiro. Aleluia. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados em igreja, hoje é um culto racional, um culto que é participativo. Vamos participar do culto. Hoje eu vi a irmã Veronice ministrando os louvores e ela pautou muito em a igreja se envolver. E isso é importante para nós, porque isto é um culto, e um culto é coletivo, não é individual. Eu fico muito feliz que meus irmãos, a cada dia que se passa, estamos crescendo na graça e no conhecimento. Louvado é o nome de Jesus. Aqui nesta leitura que eu fiz de Efésios, pode sentar, meus irmãos. Paulo, nesta época, passou 3 anos em Éfeso, foi para Jerusalém e lá foi preso, e lá foi para Cesareia, e lá ele escreveu esta carta. Louvado é o nome de Jesus. Isso não é apenas uma oração que Paulo fez, mas Paulo teve a ousadia de se ajoelhar e orar por cada um, até hoje nessa que nós estamos. Ele orou, e os judeus naquele tempo eles oravam em pé, mas o Paulo se ajoelhou, mas teve um motivo. Ele pediu para que cada um de nós fosse, como aqui está dizendo no capítulo, no versículo 15, do qual toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Quer dizer que judeu, gentil, todos, não importa a idade, não importa a descendência de cada país, de cada cor, de cada tribo, a igreja do Senhor, ela é uma só. Ela é uma só. O Senhor ele não faz acepção de pessoas. O Senhor ele não procura o branco, o preto, o rico ou o que mora na rua. Ele está procurando corações sinceros, corações dispostos a querer mudança. O Senhor da glória ele é tão maravilhoso que aqui ele fala no capítulo 15 que essa igreja ela era militante e triunfante. O que é que está querendo dizer com isso, presbítero Alessandro? Que até hoje nós estamos batalhando, combatendo o bom combate, mas na certeza que a gente já triunfou, na certeza que a gente já estamos com um caminho e uma certeza que nós vamos morar na glória com o Senhor Jesus. É muito importante que a igreja ela seja e tenha característica tanto de militante como de triunfante. Muitas das vezes a gente quer desistir, porque a batalha é árdua, a batalha não é para aqueles que estão despreparados. E para ser triunfante, nós temos que ter o quê? A intimidade com Cristo. Nós temos que ter essa conexão.
É muito importante quando a gente somos militantes, nós estamos na rua, nós estamos na igreja, nós estamos nas nossas casas e trabalho, sempre trazendo a palavra de Deus. Eu teclo muito na palavra amor, porque sem isso a gente não pode ser militante, muito menos triunfante. Porque o reino do céu, como já foi pregado, só entre os perdoados e quem recebe perdão. E para a gente ser militante e triunfante, nós temos que ter essas características. Louvado é o nome de Jesus. O nosso pastor, ele ensina a gente a buscar a Bíblia, porque quando a gente vem aqui, a gente tem que trazer um capinzinho verde, uma palavra que alimente, que não dê uma digestão. Louvado é o nome de Jesus. E aqui no versículo 16, fala bem assim: para que segundo as riquezas da glória vos conceda que sejais corrompados, com perda pelo seu espírito no homem interior. Glória a Deus. O que é a glória de Deus? Esta é a pergunta que eu fiz. Aí o Senhor, ele fez me entender que é toda plenitude, tudo, mas tudo que você imaginar, Deus está acima. Tudo que você pensar, Deus é maior. Como a própria palavra diz, que grande eu sou, Deus ele é. Meus irmãos, Deus não existe. Deus ele é. Porque tem coisa que a gente pensa que Deus está em pequenas coisas, mas também em coisas que nós nem imaginamos. Tem muitos que falam que o universo não tem fim, mas para Deus, o universo cabe na palma da mão dele. É muito interessante quando a gente vem e escuta uma palavra que Deus é a plenitude de tudo, e muitas das vezes a gente não consegue entender, mas porque a própria palavra de Deus diz em Isaías que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos e os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor. Nós não procuramos ter que entender algo que acontece em nossas vidas, porque muitas das vezes o projeto é de Deus e não da gente. E quando não é da gente, não está no nosso controle, não está na nossa mão e muito menos no nosso pensamento. Nós apenas planejamos, projetamos, mas quando Deus quer fazer algo na vida de alguém, tem que acontecer algo diferente. Tem que ter algo diferente. Porque aqui no versículo 17, para Cristo, glória a Deus, para Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, louvado é o nome de Jesus. Nós temos que ser cristocêntricos. É uma palavra que eu não consigo nem explicar, porque ser cristocêntrico é algo que a gente temos que lutar todos os dias. No nosso trabalho, aonde nós anda, ter uma vida com Cristo, ser um pequenino de Cristo. Porque para a gente ser o que a palavra diz de Cristo, lá tem dois verbos no grego, que eu vou arriscar a falar. Louvado é o nome de Jesus. Paroquiel, que é um termo temporário. E a outra palavra em grego é katoikel, que é tudo, por inteiro. Explica isso, presbítero Alessandro, já que tu foi querer falar em grego. Paroquiel é aquela palavra e o significado que quando a gente vai para uma pousada ou um hotel, a gente não pode mudar móvel, a gente não pode trocar os móveis de lugar, a gente não pode fazer nada naquele lugar, porque nós somos apenas hóspede, nós estamos passando só uma temporada.
Isso significa que tem pessoas que estão tratando Jesus como hóspede. Não estão deixando Jesus fazer algo mais. Não estão deixando Jesus mudar algo de lugar. Não estão deixando Jesus tirar aquilo que está atrapalhando a busca pelo Espírito Santo. Porque é muito difícil o Espírito Santo trabalhar quando nós tratamos o Espírito Santo só como hóspede. Como assim, presbítero? Quando nós estamos com dificuldade, quando nós estamos mal financeiramente, quando nós estamos sentindo dores ou tem familiares enfermos. Nós tratamos Jesus como hóspede. Quando tudo está bem, ô Jesus, eu preciso desta casa, eu vou alugar para outra pessoa. Qual é essa outra pessoa, presbítero? É o mundo. Qual é outra pessoa? A outra pessoa é o pecado. Meu irmão, nós temos que se atentar o que nós estamos fazendo com Jesus, com o Espírito Santo. Porque aqui na Bíblia está dizendo katoikel, é ele ser o dono da casa. Quando ele é o dono da casa, ele tem a moral de pegar essa cadeira e botar lá no canto. Quando ele é o dono da casa, ele pode trocar os móveis todos, como Neemias fez com as coisas de Tobias. Tira tudo, pode jogar, vamos botar tudo novo. Isso é você saber o que é o dono da casa. Quando a gente vai alugar uma casa, eita glória! O locador, ele dá chaves, não é isso? Você entregou as suas chaves para o Espírito Santo? Todas, estou falando todas. Para ele abrir cada compartimento das suas emoções, do seu coração, da sua mente. Porque nós temos várias emoções, cada compartimento tem uma chave para abrir. E se a gente não vier hoje, dar essas chaves na mão de Jesus, para Ele habitar em nossas vidas, vai ficar difícil de ter mudança. É como a gente for alugar uma casa, nós vamos numa imobiliária, locar, aí acha o preço acessível e bom, aí quando der fé, o dono da casa está aqui, ó. Vou alugar essa casa, mas esse quarto vai ficar fechado. Eu não vou te dar essa chave. E aí, meu irmão, como é que o Espírito Santo da verdade vai trabalhar em nossas vidas se a gente não entrega todas as chaves das nossas emoções, do nosso coração, da nossa mente? E me desculpe dizer, muitos estão na igreja e não entregaram as chaves da sua vida para o Espírito Santo. Muitos ainda não estão katoikel, não está deixando Jesus habitar como deveria ser. Eu tive experiência, meus irmãos, quando eu não entreguei todas as chaves da minha vida para Jesus e deixei um quarto trancado, que tinha muita coisa, muita sujeira, e lá só quem entrava era eu, porque Jesus não invasou. Jesus, ele entra com suavidade, ele entra com a nossa permissão. Tem muitos que não têm mudança, tem muitos que ainda estão estagnados, tem muitos que estão retrocedendo, porque não entenderam que tem que entregar as chaves da vida para Jesus. Eu acho muito lindo, meus irmãos, quando tem irmãos que têm coragem. Quando peca, vem e se reconcilia. Peca, vem e se reconcilia. Quando a gente perder a vergonha de se reconciliar, pode ter certeza, meu irmão, tu tomou a chave do Espírito Santo da vida, e ele não vai poder fazer mais nada. O mais interessante de tudo isso, que para a gente ter esse total, inteiro cuidado de Jesus,
Lá em Salmo 37, versículo 5, ele já dizia: entrega teu caminho ao Senhor, e tudo mais ele fará. Mas, meu irmão, quando a gente se acha autossuficiente, que sabemos de tudo, que está na palavra, que sabemos que podemos fazer através do nosso intelecto, e não entregamos a chave das nossas emoções, em vão, nós estamos em cima desta terra e debaixo do sol, porque tem canto das nossas vidas que a gente não quer que Jesus mexa, tem canto da nossa vida que Jesus não quer que transforme. Eu preciso ser transformado todos os dias. Eu tenho as minhas deficiências. Eu tenho algo que Jesus quer mudar na minha vida. E hoje, neste altar, eu falo perante a igreja: eu quero entregar todas as chaves da minha vida para Jesus. Porque quando a gente vai entender o que é catoriquel, eu estava estudando um pouquinho, meu pastor até me chamou para nós estudar um grego. Aí eu não quero não, mas eu estou me aventurando, porque tem coisas que só no grego tem o significado e verbos. A linguagem é diferente de portuguesa para grego, para aramaico, tudo é diferente. Mas quando a gente começa a absorver isso, a gente começa a ter um entendimento melhor. E quando a gente entende melhor o que é Cristo, quando a gente entende melhor o que é Jesus, a intimidade vem, pastor. A gente se aproxima mais. Tem pessoas que não querem ter intimidade com Cristo. Tem pessoas que não querem ter mais aquela oração na madrugada. Tem pessoas que não querem mais nem ler a palavra. E querem mudança. E querem que Deus faça algo. Meu irmão, eu vou dizer para vocês, eu não tenho nem medo do que eu vou dizer aqui. Aquele que não busca dentro das Escrituras, aquele que não busca a intimidade com o Senhor nas orações, está fazendo sacrifício de tolo. Porque o Senhor, Ele procura aqueles que adorem e em espírito e em verdade. Vim só para a igreja, se reunir aqui, pode ter certeza, meu irmão, não tem mudança de vida. Você vai criar um hábito, mas mudança que é bom não vai ter. Se a gente vier só para o culto e não buscar em nossa casa, não buscar nos nossos aposentos, trancadinho lá, eu e Jesus, não vai surtir resultado de maneira alguma em nossas vidas. Muitos crentes estão estagnados porque não estão procurando a intimidade. Muita gente está procurando procurando coisas seculares. Não estão dando espaço para a palavra, não estão dando espaço para o Espírito Santo. O Senhor, Ele me direciona para isso, porque a igreja, infelizmente, nós temos a tendência em se acomodar e esperar que o pastor mastigue e dê para a gente. Muitas das vezes a gente tem a oportunidade de fazer algo para Deus e nós não fazemos. Muitas das vezes a gente tem a oportunidade de buscar o Espírito Santo pela madrugada, mas preferimos ficar na nossa zona de conforto. Meus irmãos, eu estou num processo que eu estou sendo reciclado pelo Espírito Santo. Eu estou sendo reciclado pelo Espírito Santo e eu acredito que o Senhor Ele vai fazer algo muito, muito maravilhoso na minha vida. Porque quando a gente começa a buscar, quando a gente começa a se separar, quando a gente começa a se consagrar, a gente sente algo diferente. A gente se preocupa com cada um, como cada um está espiritualmente. Eu não sei se vocês acreditam, se acreditar, bem, se não acreditar também, para mim, não tem importância. Meu negócio é com o Espírito Santo. O Senhor revela no olhar da gente como a gente estamos mal. Deus revela no olhar da gente como a gente estamos precisando
de algo novo em nossas vidas. O olhar é a porta da nossa alma. O olhar onde identifica se vocês ou eu estamos bem ou mal. E quem está separado, buscando com o Senhor, Ele te dá discernimento. Ele te dá o poder para sentir algo bom ou algo ruim na presença de algum irmão ou da igreja. Olha que, bom, evangelho sem poder não é evangelho. Porque Deus tem poder. Deus já, em Mateus, ele fez o quê? Deu poder para cada um pisar serpentes. Deu poder para evangelizar. E isso é poder de discernimento. Só tem isso quem tem intimidade. Só tem isso quem busca, quem se separa. A igreja hoje, meus irmãos, estão fazendo de conta que ir para a igreja, voltar para casa, ir para a igreja e voltar para casa vai ter poder? Não vai. Não vai. Sinto muito eu dizer para meus irmãos, porque eu estou falando de experiência própria. A gente se acostuma só a vir para a igreja, ó, pode ter certeza que nada novo vai acontecer, nem na minha vida, nem na de ninguém, se a gente não se separar, não tiver a nossa comunhão particular. Porque, meus irmãos, é muito maravilhoso quando você busca. Quando você busca, você fica atento a tudo e a todos. E o que é que você automaticamente acontece contigo? Tu se preocupa com teu irmão. Tu se preocupa como é que ele está. Tu se preocupa mais com a vida do próximo com que a tua própria vida. Porque isso é automático. Cristo, ele se preocupou mais comigo e mais contigo do que próprio ele. E hoje nós não temos esse discernimento. Nós somos às vezes tão egoístas que queremos só para nós. Muitas das vezes a gente não quer compartilhar. Eu não estou falando da sabedoria intelectual, não. Eu estou falando do teu amor que Jesus deu. Estou falando daquela coisa que só Jesus pode te dar, só Jesus. E se tu for buscar, e se tu se humilhar, se tu buscar e rasgar teu coração na presença dele. Muitas das vezes, meus irmãos, nós que trabalhamos, nós chega cansado, a gente não tem ânimo para ler a palavra, não. A gente não tem ânimo nem para orar, porque está cansado. Mas faz o seguinte, se sacrifica para entrar na presença, se sacrifica para ter mais intimidade, porque o sacrifício maior ele fez lá na cruz do Calvário, por mim e por vocês. É interessante quando a gente estamos no nosso lar e a presença de Deus está em nossa casa. Todo mundo já passou por isso. Se não passou, vai passar. Você escutar, só você, ó. Ei, vai orar. Ei, quero ter contigo. Ei, meu irmão, quando acontece isso, eu sei que eu não estou ficando doido. Eu sei que é o Espírito Santo dizendo, alerta, tu precisa se alimentar mais. Se alerta, tu precisa orar mais. Se alerta, tuas energias estão se acabando. Ei, meu irmão, Jesus não deixa ninguém morrer. O Espírito Santo, ele não deixa a gente se afastar. Ele sempre nos avisa a hora de buscar, a hora de ler a palavra, a hora de fazer algo para Jesus. Ele avisa. Mas muitas das vezes nós somos negligentes e muitas das vezes a gente não quer fazer o que Deus botou no nosso coração. Muitas das vezes a gente me dá a chave da minha vida que eu vou tomar de conta. Aí quando nós faz isso, com a nossa ignorância,
e com o nosso intelecto humano, nós perecemos. Porque todos nós precisamos de Jesus Cristo na nossa casa, dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, dentro das nossas emoções. Porque se a gente tiver isso, nós vamos ser pessoas bem-sucedidas espiritualmente. Porque o Senhor Jesus, Ele é tão maravilhoso com a gente, mas tão maravilhoso, que Ele quer nós por inteiro. Não quer nós pela metade. Mas muitas das vezes a gente quer dar só o nosso resto. É o resto do dízimo, é o resto da oferta, é o resto do nosso tempo. Meu irmão, se nós fosse dizimar 10% do nosso tempo, aqui era para ter culto todo dia, era para ser 2 horas, e nós temos só 2 cultos. E às vezes a gente nem quer vir, a gente se arrastando. Nós somos seres humanos, meu irmão. Eu sou um que às vezes acontece isso comigo. Porque a adversidade, as lutas, as decepções, faz fazer a gente travar, faz querer que a gente pare. Mas toda vida o Espírito Santo, se tu me deixar de me buscar, tu vai morrer. Se tu deixar de ter comunhão comigo, tu vai morrer. A pior coisa que tem, meus irmãos, é um crente morto dentro da igreja. Você sabe o que Satanás está fazendo agora? Ele não está mais botando negado no mundo, não. Eu vou só esfriar ele e deixar ele só sentado na cadeira. Deixa ele aí, morrer aí. É um vivo morto. Não faz mais nada, não produz, não se liga mais na palavra, o louvor é ruim, a palavra é ruim, nada presta dentro da igreja, não é satisfeito nem em casa, nem no trabalho, em canto nenhum. Quando você estiver assim, meu irmão, corra para os pés de Jesus. Procure a intimidade. Meu Deus do céu. Deus, toda vida que o Senhor me dá a oportunidade de falar aqui, meu irmão, nós temos que ter intimidade. Porque se não tiver, nós morremos. E se não tiver intimidade, não tem amor. Eu falei uma vez. Deus vai mandar muita gente para esse lugar. Mas os ministros, os pregadores, os que estão louvando, não tiverem na posição, é travado. Aí Jesus, opa, ali não está preparado para mandar ninguém ainda não. Ali não tem um amor verdadeiro no coração deles não. Porque, meu irmão, se Jesus nos amou, se nós der a chave do nosso coração, da nossa vida, para Cristo, Ele vai mandar. Ele vai mandar porque Ele está com a chave das nossas vidas. Se tiver algo errado na tua vida, irmã Cátia, em algum departamento, emoção, sei lá onde, Jesus vai abrir lá, ó, e entra e faz e acontece. Mas quando a gente não tiver essa intimidade, porque quem tem intimidade é quando nós entrega as chaves das nossas vidas, que é tua. Não peça de volta não. Não faça que Jesus seja só um hóspede. Não faça que Jesus passe só alguns dias, alguns meses, alguns anos na sua vida, mas que Ele, de hoje em diante, Ele permaneça na vida de vocês, em todas as áreas, para o resto de vossas vidas, até a vinda dEle, porque Ele vai vir buscar eu. Ele vai vir buscar cada um que estiver na presença, perseverante, buscando, querendo fazer algo para Cristo. Porque o Senhor, Ele procura pessoas com coração disposto à mudança. Quem quer mudar hoje algo na sua vida? Levanta a mão. Glória a Deus, meu pastor, também tenho, pastor, algo para mudar na minha vida. Eu também tenho. Não se prenda, porque todos têm algo para mudar. Porque se nós fôssemos perfeitos, oh, aleluia, Jesus não precisava morrer na cruz do Calvário por nós. Jesus não estava, nem vinha. Porque Jesus, quando Ele veio como humano. Porque se Ele viesse
como Deus, nós caia todo mundo durinho. Nós às vezes escuta, mas um negócio bater lá na cozinha, nós fica com medo. Aí imagina aí a face de Cristo. Imagina aí você, cara a cara, João, com o Espírito Santo. Eu acho que eu caia durinho para cá, para trás. Aí Jesus, não, eles não estão preparados. Então eu vou só pedir só a chave da vida deles, só a chave das emoções, só a chave do coração, só a chave da mente. Hoje é dia de entregar a vossa chave das suas vidas, mas todas. Se tem 5 chaves, entrega essas 5. Não entrega só 4 não. Porque Deus de Israel, o grandão da Galileia, Ele quer transformar por completo. E tu sabe quem é que sabe que o que precisa ser mudado? É só você e o Espírito Santo. Tem coisa que é só é o íntimo, é o pessoal. Na minha vida, Deus sabe. Porque Deus tem um poder de esquadrilhar minha mente, meu coração e de vocês. Mas uma coisa eu vou falar para vocês. O Senhor hoje, Ele quer fazer algo na vida de cada um aqui. Aí eu torno a dizer, se a gente quiser, Jesus vai transformar hoje. Através da oração que nós vamos fazer, através que eu fiquei muito maravilhado quando na quarta-feira o pastor nos direcionou a orar mais. E eu peguei isso para mim, pastor. Porque quando a gente ora é uma oportunidade que a gente tem de se aproximar de Deus. Quando a gente ora, é uma oportunidade de a gente criar intimidade e comunhão com Deus. É como a irmã Lu falou. Antigamente precisava de sacerdotes. Hoje o céu foi rasgado, acima e abaixo. Eu e vocês temos o livre acesso para com o nosso Pai. Hoje eu convido a todos, sem exceção, a gente fazer aqui, um círculo de oração. E nós vamos orar. Falta 19 minutos. Nós vamos orar. Nós vamos clamar a presença de Deus. Porque o que está faltando às vezes é oração em nossas vidas. Às vezes o que está faltando é a gente se chegar para Deus fazer algo na minha vida e na de vós. Eu convido a igreja a ficar de pé. Eu convido a igreja. Glória a Deus.